Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conectar-se. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentar, compartilhar. Hoje a gente tem a presença de uma pessoa que é muito especial. Posso dizer que ela marcou a minha vida acadêmica. Eu tenho ela no meu coração, foi minha professora, foi minha orientadora de TCC. Aprendi muito com ela. Ela é advogada, então ela é professora, enfim, ela tem mais de 30 anos dentro da advocacia, quase 30 anos dentro da advocacia, e trabalha com a área do direito do trabalho. Então, com vocês, a professora, minha prof, Rosemary Farina. Prof, seja muito bem-vinda. Obrigada por tu ter aceitado o meu convite, porque eu sei que às vezes é complicado a gente estar fora da zona de conforto, mas eu te agradeço de coração, assim, porque esse mês, que é o mês que a gente vai ter o dia 11, que é o dia do advogado, eu não teria outra pessoa para chamar além da senhora para estar aqui comigo, para contar quem que é a Rosemary, porque para mim foi muita inspiração em muitas coisas. Então, assim, como pessoa, te acho linda, maravilhosa, sou fã, acompanho, enfim, muito obrigada por estar aqui. Mineia, obrigada pela acolhida, pela carinhosa acolhida, e saiba que eu me senti imensamente honrada em ser lembrada por você nesse momento tão especial que corresponde à lembrança do exercício da advocacia, de uma história que começou lá na docência, né? A nossa história que começou na docência e que me sensibiliza de forma muito carinhosa. São os laços que se estabelecem na docência, e eu sempre digo isso, que o maior presente da docência é exatamente essa intersecção que vai além do ensinar. Nós estamos lidando com pessoas e nós estabelecemos laços de afetividade, e com você não foi diferente. E assim, eu lembro com muito carinho o início da tua vida acadêmica. Pode ter certeza que eu lembro na época que você compartilhava estudo e a tua profissão, né, de vendedora à época, né? Eu lembro com muito carinho a tua trajetória, a do Cássio, né? Vocês ali em parceria, uma parceria que começou de longa data. Então eu estou muito honrada de ter sido lembrada por você. Honrada, como eu disse, por nós estarmos realmente tratando nesse mês de agosto, né, dessa data tão especial de uma profissão que eu tenho o maior orgulho de exercer, e honrada por ter sido lembrada por alguém tão especial para estar falando nesse podcast. Sim, obrigada. Prof, assim, aquela curiosidade que até eu tenho, quem que é a Rosemary? Quem que é a Rosemary quando não está dentro de uma sala de aula? Quem que é a Rosemary quando não está advogando? Quem que é? Essa é uma pergunta que eu me faço com frequência. E eu nunca consigo chegar numa resposta perfeita e acabada. E eu fico feliz também por ser assim. Eu penso que nós somos todos pessoas em construção, procurando superar as nossas deficiências, procurando amadurecer a nossa existência, buscando ser hoje melhor do que ontem, num processo de aprimoramento pessoal e também profissional. Então, sim, eu sou também a Rosemary professora, também a Rosemary advogada, eu sou a Rosemary mãe, que eu exerço 24 horas por dia, esse exercício de atividade, enfim, mas sobretudo eu procuro sempre me fiscalizar, me vigiar, para que eu seja muito gente. Então eu acho que eu sou gente, eu procuro sempre estar me cuidando para que
eu consiga florescer de forma bem presente. Este simplesmente ser gente sensível Sim. e comprometida com o meu crescimento, mas também comprometida de impactar positivamente as pessoas com as quais eu divido a minha trajetória. Ai, que lindo. E, prof, como que surgiu na tua vida o direito? Tem alguém na família que te inspirou? Foi alguma coisa que aconteceu? Eu fui conduzida para o direito. Olha! Enquanto estudante do ensino médio, à época chamado segundo grau, eu não tinha projetos de exercício, de graduação no direito. Até porque, Mineia, eu sou de origem, eu nasci e vivi a minha infância e adolescência numa cidade muito pequena, bastante interior. E à época nós não tínhamos acesso à informação da forma como temos hoje, Sim. por óbvio, né? Não tínhamos internet, a televisão era limitada, jornal não circulava. Então, o meu universo pessoal não me permitia me ver atuando na área do direito. Porque lá não havia fórum, não havia, né, nenhum órgão relacionado ao judiciário. E eu te confesso que eu nunca soube de alguém, na época, que tivesse contratado um advogado para ajuizar alguma ação ou para se defender de alguma ação. Né? Era um universo totalmente paralelo comparando com o universo que eu vivo hoje. Sim. E daí o que acontece? Na oportunidade, na época, a minha mãe sempre foi uma mulher à frente do seu tempo e ela sempre disse a mim e a minha irmã também que ela não abriria mão de nós nos formarmos em algum curso de graduação para que na nossa vida nós nunca fôssemos vítima de qualquer tipo de violência por temer enfrentar o mundo sozinhas. Então a minha mãe sempre foi muito firme nesse sentido. Quando eu terminei então o ensino médio, eu passei no vestibular de administração, que era uma faculdade que tinha ali perto, né? Uhum. E fui fazer administração, mas era um curso de final de semana e eu não curti, né? Claro, eu não consegui me envolver no cenário acadêmico. E o meu pai exerceu por mais de 50 anos a odontologia prática. Ele era dentista prático. Nossa! Isso. E aí o que aconteceu? Eu falei, poxa, vou ser dentista, porque eu já tenho um norte com meu pai e, enfim, e porque também eu facilitaria um pouco a vida dele, porque ele era prático, né? Há 50 anos atrás, profissionais formados não chegavam no interior. E aí fiz vestibular para odontologia, numa época que odontologia era super concorrido, né? Era um curso dos mais concorridos. E concomitantemente com o vestibular de odontologia, um tio Mauro, me disse, Rose, por que você não faz direito também? Já que tem uma data vaga, faça o vestibular de direito. E eu fiz vestibular para odontologia e não passei. E fiz o vestibular para o direito, na época também bastante concorrido, e passei. Meu Deus, era para ser. Era. E aí a minha mãezinha, na época, recebeu o resultado do vestibular por telefone, fixo, né? É óbvio. Pegou a minha documentação e tomou um ônibus, né, com mais de 17 horas de viagem para chegar até Itajaí fazer a minha matrícula no curso de Direito. Então, eu não escolhi Direito. Eu acho que o Direito me escolheu. Sim. E eu sempre digo que eu sou muito feliz por não ter passado em odontologia.
vejo, a minha irmã é odontóloga, né? E eu digo, não, eu não me vejo exercendo. Então eu não escolhi fazer direito. Eu não escolhi. Não foi aquela coisa sonhada, imaginada. E quando eu iniciei o curso de direito, eu confesso que eu não tinha conhecimento efetivamente do que eu estaria exercendo quando formada. Isso foi se construindo ao longo da graduação. E a paixão mesmo pelo exercício da advocacia aconteceu no seu exercício. Nossa, nada antes. Nada antes. Eu não fui aquela pessoa que sonhou a vida inteira em ser advogada. Não, isso não aconteceu. Reitero, talvez pelo cenário onde eu estivesse inserida. Mas eu sou muito realizada no que eu faço, muito realizada. Apesar das mazelas, você conhece, apesar dos percalços, e eu sou muito apaixonada. Então, eu digo, o direito que me encontrou. Ai, que lindo. E como que o direito do trabalho chegou no teu coração? Pois olha, eu sempre conto aos alunos, eu não sei se eu contei para a tua turma e se você lembra, mas a minha pior nota era em direito do trabalho. No curso de graduação, a época, a disciplina do direito do trabalho era no 10º período. Então, aquele período que você já está encaminhando os convites para a formatura. E eu tirei um 4 numa avaliação de direito do trabalho. Foi caótico, né? Então, não foi a minha melhor disciplina, mas eu sempre tive um apreço especial para o direito do trabalho. Claro que eu me apaixonei pelo direito penal, né, que é bastante comum, né, no curso de graduação. Enfim, e aí eu me formei, comecei a exercer a advocacia, muito direito de família. E quando eu me formei, eu era estagiária do Dr. Ney Felipe Neves. Sim, conheço. Na época, assessor jurídico do Sindisol, Sindicato da Hotelaria de Balneário Camboriú. E, enfim, me formei e continuava próximo ao Dr. Ney Felipe e ele acabou se desligando do sindicato. E como eu estava lá todos os dias, o sindicato acabou me contratando, né? E o sindicato, muito direito do trabalho, óbvio, né? E foi ali que eu comecei o exercício da advocacia trabalhista. Mais uma vez eu te digo, não foi projetado, eu não planejei. Eu tinha planejado voltar a minha atenção para o direito imobiliário, lá nos projetos, né, logo que formada. Mas, mais uma vez, escolheram por mim. Ai. Muito bem escolhido. Prof, como que foi o teu início, a tua atuação no início nessa área trabalhista? Além de estar dentro do sindicato, como é que foi, digamos, se pegava alguns clientes avulsos, como que foi ir por uma batalha, por uma audiência ou até cuidar dos processos? Eu não sei se na época fazia mais trabalhador, não muita empresa. Mais empresa. Mais empresa. Porque era o sindicato patronal, né? De hotéis. Sim, entendi. E restaurantes. Então, como é que foi, assim, essa experiência? Hoje não é diferente do que foi outrora, né? A gente sempre precisa se colocar numa vitrine, né, profissional, para que então o nosso nome, enfim, o nosso currículo chegue até o cliente, né? E como eu te disse, eu não fiz um planejamento estratégico, até porque juntamente com as questões de ordem profissional, minha vida pessoal foi bastante movimentada nesse período. Eu acredito que o fato de eu estar no sindicato foi muito importante para que eu conseguisse fazer o meu nome chegar até o cliente, né?
principalmente porque eu estava lá prestando assessoria jurídica às dúvidas dos então integrantes da categoria. E na realidade, Mineia, é realmente bastante desafiador, né? Até porque à época nós não falávamos de redes sociais, não tínhamos acesso à internet como vitrine, né? Mas assim, é uma forma de exercer a advocacia e conquistar clientela que ainda hoje, para mim, é a forma que mais me deixa feliz, que mais me deixa realizada, que é aquela situação de um cliente seu, um cliente que você atendeu bem, que te indica para um outro cliente e assim sucessivamente. É fato que não basta você ser muito competente, não basta você ter muita ética profissional, porque hoje conheço vários profissionais que se enquadram nesses adjetivos, nesses conceitos que eu acabei de te mencionar, que para mim são os 2 pilares do exercício profissional, que é a competência técnica e a ética profissional, né? Hoje nós temos, como falávamos outrora, nós temos que aprender a nos vender muito bem. Sim. Nós temos profissionais excelentes hoje que não conseguem esse movimento do estar se vendendo, né? E temos outros tanto que não, pelo meu juízo de valor, talvez não tenham essa técnica toda, né? E que se vendem muito bem. Muito bem. Sim. Exato. É fato que, assim, nesse andamento profissional, nessa minha trajetória profissional, aconteceu também a docência, né? Sim. E a docência me trouxe uma advocacia, eu acho que de maior qualidade. Olha! Porque quando a gente ensina, a gente mais aprende do que ensina. Sim. Tem uma troca violenta, né? A docência me fez não só procurar a técnica profissional, estar atualizada, né? Porque impulsionada pelos acadêmicos. Sim. Que estão lá acompanhando. Prof, essa súmula foi cancelada. Você viu que foi publicado um dispositivo novo. Tem, né, não só essa questão, mas tem a questão também, eu acho que acaba aprimorando a nossa sensibilidade, a nossa percepção de estar ouvindo, né? Sim. Então, eu acho que eu amadureci muito como profissional da advocacia quando eu fui exercer a docência. E até porque, assim, até teses, né, jurídicas surgiram em sala de aula. E também, Mineia, na realidade a gente não pode simplesmente ignorar que a docência também te coloca numa vitrine, né? Sim, verdade. Então acho que foram esses os cenários que me permitiram talvez um ingresso mais significativo na advocacia, embora que a minha advocacia não seja uma advocacia de massa. Eu optei por uma advocacia mais artesanal, porque tenho percebido que é o tipo de advocacia que tem afinidade com aquilo que eu quero ser enquanto profissional. Entendi. Né? Então, mas enfim, isso é só uma questão da gente se enquadrar naquilo que nos faz, sim, né, enfim, que vai ao encontro daquilo que nós entendemos como exercício profissional. Melhor para nós, né, como a gente se enquadra ali. Prof, o que te manteve firme durante todos esses anos? Vamos falar assim, de militância nessa área. O que te manteve assim até hoje? Como nós já mencionamos, né, exercer a advocacia é bastante desafiador. É bastante desafiador num cenário em que nós precisamos admitir em que há uma crescente desvalorização profissional, causada por inúmeras circunstâncias,
né? Hoje a advocacia tem buscado com frequência, né, consolidar a sua valorização profissional. E não é fácil, Mineia, porque nós sabemos que enquanto advogados nós lidamos com problemas. As pessoas nos procuram Sim. porque estão em situação de fragilidade, porque estão vulneráveis, então buscam no advogado uma resolução dos seus problemas, um atendimento das suas expectativas. E nós, enquanto advogados, conseguimos, em parte, atender às expectativas dos nossos clientes, porque não atuamos sozinhos. Nós dependemos de um poder judiciário, que por vezes é bastante moroso, que por vezes acaba atuando muito comprometido com metas e não entendendo que processos não são números. Atrás de cada processo tem a história de uma pessoa, tem a história de vida, de luta, né, de uma família. E viver com essa carga emocional no exercício profissional é bastante difícil. É bastante difícil. Para mim, talvez a minha maior dificuldade profissional seja justamente essa. Eu tenho 30 anos de advocacia e eu ainda posso perder o sono em decorrência de uma audiência, em decorrência de uma sentença. Eu me envolvo com os processos. Sim. Eu não consigo, e eu não acho que isso seja positivo. Eu tenho me esforçado para melhorar. Quem sabe mais 30 anos de advocacia eu consiga fazer isso, né? E aí, neste cenário, como eu digo, de, às vezes, desvalorização profissional, de ter que conciliar as dores do nosso cliente, buscando manter a nossa saúde mental, né? O que me mantém firme na advocacia é o amor que eu tenho pela advocacia. É o tanto que com a nossa atividade profissional nós conseguimos tocar positivamente a vida das pessoas. Então a advocacia, para mim, é mais do que um exercício profissional. É mais do que um resultado de procedência ou improcedência da ação. É muito mais. Apesar de todos esses percalços, apesar da dificuldade que tem sido o exercício da advocacia, o que me mantém realmente firme e vibrante é porque eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu busco colocar muita energia, e levando sempre, estudando muitos processos, estudando as teses, realmente sendo a voz, né, do jurisdicionado junto ao Poder Judiciário, que eu acho que é talvez o último reduto de dignidade, de cidadania. Então, é isso, eu acho. Ai, que lindo. Eu falo, quando eu digo que tu inspira as pessoas, é disso que eu tô falando. É tão bom te ouvir falar, porque às vezes eu digo, na minha jornada, assim, eu sempre me envolvi muito emocionalmente. Eu perdi sono, eu chorei, teve um momento que eu olhei pro Cássio e falei, nós perdemos um processo, e eu olhei para ele e disse, gente, não tem como, e nós recorremos e fomos a tribunal, e lá um desembargador, a gente conseguiu marcar com ele, para conversar com ele, né, antes do julgamento da sustentação oral. E ele olhou e disse assim, vocês fizeram um ótimo trabalho, está perfeito o trabalho de vocês, mas eu não posso reformar.
porque eu vou estar mexendo num lugar em que muitas outras coisas podem acontecer. E naquele momento, assim, aquilo me tocou, porque eu falei, é um julgamento político. E eu estava mexendo com uma vida ali, e aquilo, assim, me impactou. E aquele dia eu olhei para o Cássio e eu falei, eu não quero mais me envolver, eu vou para a parte administrativa, eu vou para Contralor, para a parte de ver prazos, de passar para frente. E aí eu fui para outras partes do escritório, porque eu pensei assim, gente, eu achei que era uma coisa e foi outra. Óbvio que foi uma experiência daquele momento que hoje eu entendendo um contexto geral, realmente nós teríamos um local aqui muito bem, se modificou muito bem, hoje está muito bem, enfim, com seus funcionários e tal, mas, enfim, a gente ia acabar com uma estrutura toda, por causa de uma mudança de sentença. Então, eu já entendi o que de primeiro grau foi decidido. Então, assim, aquilo mexeu e eu quis, e foi onde eu não quis mais fazer isso que a Sena estava falando agora, de estar ali, de tentar fazer a diferença. Aquilo me impactou. Mas eu acredito que tomara que tenha vários profissionais que continuem, mas o meu emocional me deixou muito abalada e eu fiquei meio traumatizada, assim. Então eu desisti de fazer essa parte. Mineia, o que você fala, o teu testemunho, se eu buscar nos meus 30 anos de advocacia, com certeza eu vou encontrar muitas vezes essa mesma dor que você relata. Depois de 30 anos de advocacia, aproximadamente 2 meses, eu também li uma sentença que me deixou extremamente decepcionada, entristecida, e não foi nem por uma questão de tese jurídica, que tudo bem, a gente sabe, né, que teses e teses, né, e isso depois de 30 anos de advocacia, né, óbvio que nós recorremos e claro que a gente vai, enfim, trabalhar para que a justiça se faça naquele caso concreto, mas ao mesmo tempo, eu imagino que você deva ter várias histórias de atuações profissionais que te trouxeram uma satisfação absurda. Com certeza. Absurda, que você mudou, transformou a vida de uma pessoa. E eu lembro de uma história em especial, aconteceu talvez há 20 anos, eu não lembro, acho que foi 2012, o processo era de 2012, não faz 20 anos. E que nesta ação eu representava o interesse da parte autora, a parte reclamante num processo de uma menina, né, uma trabalhadora, uma jovem trabalhadora, com 2 filhos pequenos, e que num determinado momento ela entrou em contato comigo e disse, eu vou aceitar a proposta de acordo do banco, envolvia réu, financeira e banco, situações de terceirização lá atrás. E a proposta do banco na época, se eu não estou equivocada, era de R$19 mil. E aí eu perguntei a ela, mas por quê? Ela falou, porque eu não tenho mais condições financeiras de manter a minha família. Eu vou ser despejada se eu não pagar os aluguéis que eu tenho em atraso. Semana que vem eu serei despejada. Na época, o valor que ela tinha de dívida, se eu não estou equivocada, era de R$8 mil. E aí eu disse a ela, ok, eu vou te permitir uma segunda opção. Eu disse a ela, eu adianto para você esse valor que você precisa pagar os aluguéis, e depois a gente desconta da minha parcela honorária no final desse processo, porque era um processo que eu confiava muito, era um processo muito bom. E no final nós acordamos dessa forma, eu transferi para ela esse valor e combinamos que nós descontaríamos esse valor lá na frente, né? Sim. Quer dizer, da condenação que integraria o valor dos meus honorários. Até hoje, Mineia,
todo Natal ela me manda uma mensagem, desejando Feliz Natal. Porque com o dinheiro que ela ganhou nesta ação trabalhista, na época, ela comprou uma casa. Nossa. Então, eu falei, são coisas que... Então, é uma satisfação profissional sem igual, né? Sim. Então, eu falei, eu procuro focar. É aquela história, né? Esse copo tá vazio ou tá meio cheio? É verdade. Então, foca no copo meio cheio e prossegue. Na época, eu também não fazia terapia. Que o que ajuda hoje é isso, mas é verdade. Até porque a gente não nasce pronto, a gente vai amadurecendo no processo, né? Eu digo assim, hoje, situações que eu convivo de forma muito mais leve, né? Outrora era muito difícil de conviver, eu digo que envelhecer é libertador. Pena que o colágeno desaparece, mas o restante pode ser muito bom, muito gratificante. É então, muito bom. Tá tudo certo, tudo a seu tempo. As coisas vão acontecendo, acredite no processo. Confiar. O processo nos capacita para os propósitos. Sim. Pode confiar. É verdade. Vamos lá. Prof, vamos mudar e vamos ir para a parte. O que te motivou a entrar na docência? Pois olha... Na realidade, mais uma vez sem eu dizer, o que acontece? Eu não sonhei em ser professora, de jeito nenhum. A minha mãe foi professora a vida inteira dela. E eu lembro da minha mãe ausente algumas vezes, porque ela vinha com pilhas de cadernos dos seus aluninhos para corrigir. Então, assim, eu não tinha na docência algo que me estimulasse, embora minha mãe fosse uma mulher fantástica, né? Belo dia, Denise, minha amiga Denise, advogada, Denise Schmidt Siqueira Garcia, né? Isso. Trabalhávamos no mesmo escritório de advocacia, abri o processo seletivo da docência em Itajaí. Do nada, eu disse a Denise, vamos fazer? Ela me disse, não quero ser professora, não tenho esse projeto. Aí eu falei, ok. Juntei a documentação dela e a minha e enviei para o processo seletivo. Neste processo seletivo, não fomos selecionadas sequer para fazer a prova, porque à época havia um cenário um tanto quanto diferente de hoje, né? Então, na realidade, naquele momento, pelo que me consta, foi dito que nós não conseguiríamos nos impor numa sala de aula, porque éramos jovens e mulheres, né? Enfim, e aí a Denise tomou conhecimento dessa situação, ficou indignada e falou, vamos fazer o processo seletivo em São José e Biguaçu? Eu falei, não, Biguaçu não, São José e Biguaçu. Eu disse, capaz, imagina. Pra lá? Não. Ela fez a mesma coisa, ela pegou a documentação e mandou. Tá vendo? Fomos selecionadas, fizemos o processo seletivo e iniciamos a docência. Foi assim também, nada planejado, nada projetado. E mais uma vez, acreditando nesse movimento do universo, eu vi que ele é bastante generoso comigo. Eu me encontrei absurdamente na docência. Nossa, e são muitos anos, né? Muitos anos, está quase na hora de aposentar. Não faz isso. Os alunos precisam de ti. Mas a docência hoje está um pouco diferente. Então, tem sido desafiadora a docência atualmente. Romper essa bolha tem sido desafiador. Essa troca com o acadêmico, que é algo que realmente instiga, estimula na docência, a gente tem sido bastante desafiado na docência. Eu estava mesmo olhando porque eu fiz uma pergunta aqui, que era como você enxerga a importância do professor no direito, especialmente hoje? Na realidade, a importância de um professor, ela é indiscutível, né? Sim. Eu lembro dos meus professores, eu lembro da minha primeira professora, eu lembro de professores que eu tive, né,
no ensino médio, que eu tive no ensino fundamental e na graduação também, no ensino superior. Na realidade, o papel não é diferente hoje do que já foi outrora. Talvez ele esteja mais desafiador, como eu digo, seja mais desafiador. Porque nós precisamos competir muito com o isolamento que o acadêmico acaba vivendo dentro dos seus celulares. E então tem sido desafiador. Então você precisa ser um professor que domine muito a técnica, que tenha uma boa didática e que ao mesmo tempo você tenha um domínio tecnológico, que você consiga se inserir no universo tão diferente dos acadêmicos que hoje frequentam o ensino superior. Superior, sim. E poderia dizer que isso seria hoje uma das maiores dificuldades? Sim. Toda essa situação? Sim. Mineia, eu sou uma pessoa vibrante. Eu sou intensa, sabe? Faz parte da minha natureza, né? Eu digo que eu sou visceral. Em tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter essa paixão. Eu preciso ser, né, movimentada por essa paixão. Eu preciso me sentir inserida, apaixonada. E hoje tem sido difícil porque eu não consigo estabelecer essa conexão. Então, eu lembro de situação, e o marco, para mim, na docência, e o marco foi a pandemia. Então, eu tenho um histórico antes e a partir da pandemia. Sim. Então, antes da pandemia, Rosemary ia para a sala de aula, às vezes cansada, esgotada, período matutino de trabalho, período vespertino de trabalho, período noturno na docência. Mas eu saía da sala de aula totalmente revigorada, porque eu conseguia, sabe, absorver aquela energia toda vibrante da sala de aula. Ponto. Agora, eu vou para a sala de aula e me sinto exaurida de energia quando eu saio. Justamente porque a gente não tem essa troca. E, como eu disse, gente, e aqui eu estou falando genericamente, nós temos excelentes alunos, turmas maravilhosas, mas num contexto geral, e não é só uma observação minha, é uma observação que eu vejo geral. Também dos meus colegas de profissão. Mas eu compreendo, assim. Na verdade, nós vemos isso dentro do escritório também, quanto a clientes que mandam para nós coisas prontas, já cobrando, mas por que não colocaram e não fizeram assim? Porque talvez eles corrigiram em algum momento o que nós tínhamos feito. Então, as coisas estão mais complicadas, assim, e a gente está aprendendo. Na verdade, a gente está aprendendo a lidar dentro desse universo novo. Sim. Esses dias eu disse para o Cássio, tava eu e ele assim conversando, eu falei, que saudade da época que nós não tínhamos smartphone. Eu achei cartas do Cássio e minhas para ele, dele para mim, assim, e nós lemos até em casa. Eu disse, gente, hoje em dia ninguém sabe o que é isso. Então, assim, a tecnologia ela é boa, mas ela atrapalha às vezes. É um universo novo. Sim, e eu penso que principalmente no cenário das relações pessoais, nós estamos sofrendo impactos bem significativos em decorrência desse universo tecnológico, né? Em sala de aula a gente tem sentido isso e tem sido um desafio, como eu já referi, né? A gente busca estabelecer práticas para minimizar os estragos, mas é um fato e a gente precisa parar e pensar seriamente, né, no formato do ensino e penso que para os pais um super desafio, você que tem uma filhote pequena, né, como possibilitar que eles estejam dominando e inserindo essas
técnicas, enfim, essa tecnologia toda, né? E ao mesmo tempo estimular essas relações pessoais, transmitir né, de forma muito concreta que as coisas não se resolvem em fast food, né? E é bom que a minha pergunta já vem bem ao encontro disso. Qual conselho, prof, hoje daria para esses acadêmicos que estão saindo da universidade para ir para esse mundo, ou da advocacia, ou concurso público, enfim, qual conselho daria para eles? Difícil, né? Conselho. Na realidade, eu penso que tudo que a gente se propõe a fazer com convicção e com uma escolha diária de bem fazer, fica mais leve, né? Então eu penso que o primeiro passo, além do conhecimento, do aprimoramento técnico, e aí a gente tem um grande problema, né? Porque a gente acaba, em decorrência da sociedade que nós temos vivido, que eu digo que é a sociedade fast food, a gente acaba não se aprofundando no estudo das questões afetas, no caso, ao exercício da advocacia, né? Então, além de buscar, por óbvio, uma boa formação técnica, porque a gente precisa compreender que nós estamos lidando com o direito das pessoas, né? No caso da advocacia, ou enfim, qualquer operador do direito, né? Eu penso que seja outro ponto você não só escolher o ramo do direito em que você quer atuar, mas também pensar seriamente em que tipo de profissional que você quer ser. Qual é o legado que você quer deixar? Outro ponto absolutamente importante é que você, enquanto início de profissional, não só início, no todo, procurar sempre espaços que te coloquem, de alguma forma, em evidência. Então, eu digo, se você mora num prédio, num condomínio, vá para reunião, para assembleia do condomínio, né? E diga, eu sou advogado. Porque o teu vizinho que futuramente possa ter um problema, mas tem aquele advogado que mora no meu prédio. Sim. Né? Participe, no caso, eu estou falando aqui diretamente de advocacia, né? Mas enfim, isso vale para todas as áreas que se pretenda exercer, né? A sua profissão. No caso do advogado, é importante participar da OAB, né? É importante, sim, isso vai te fortalecer, você vai se deparar com vários colegas que estão na mesma situação que você, existem vários braços da instituição prestando serviços à sociedade, isso também vai fazer com que você amadureça e compreenda, né, o que efetivamente quer dizer, né, nós advogados termos a nossa profissão referenciada em âmbito constitucional, né? Nós somos indispensáveis, a gente não tem a percepção da dimensão desta previsão constitucional até que a gente passa efetivamente a transitar nestes cenários, né? Então, eu penso, na realidade, precisa se colocar em evidência, tem que produzir material em internet, né? Sim. Né? Faça um bom material, né? Enfim, é um conjunto. Aliás, eu acho que tem sido hoje talvez mais desafiador o início do exercício da advocacia do que foi outrora, né? Porque hoje você precisa dominar inúmeros cenários, é multidisciplinar, então você precisa saber lidar e falar muito bem com uma câmera, né, fazer o teu conteúdo, você precisa entender de tráfego pago, né, situações várias, mas assim, de verdade eu penso que
Enfim, não dei nenhum conselho muito concreto, né? Não, mas tá ótimo. A ideia a gente entende bem. Foi bom que a prof falou em relação ao AB, porque eu queria mesmo perguntar. Eu nunca fui muito participativa, nem eu, nem o Cássio, assim. Eu acho que nós só vamos quando precisamos votar. Mas, enfim. Explica para mim o que a OAB faz e o que nós, quanto advogados, eu sei que tem os conselhos, né, tem os conselheiros da OAB, enfim. Como que é esse trabalho? Porque eu estou perguntando porque eu sou extremamente leiga. Eu não sei. E aí, quando me perguntam assim, mas eu vi que tal pessoa, eu disse, olha, eu não sei o que eles fazem lá dentro, porque eu nunca participei. Então, por favor, prof, explica. Agora é uma pergunta real, genuína minha. Então, na realidade, assim, Mineia, eu atualmente estou um pouco afastada dos trabalhos junto à OAB, mas eu participei por muitos e muitos anos, e a OAB é uma das maiores instituições, ou uma das instituições com maior representatividade em âmbito nacional, em todos os cenários, goza de muita credibilidade da sociedade. Embora eu tenha hoje algumas reservas em relação à atuação da OAB, principalmente de Conselho Federal, até porque a gente está passando num momento muito, muito difícil, né? Neste cenário político nacional, tá exato, difícil. Enfim, e tem também muita movimentação política também na instituição, mas a nossa advocacia precisa de uma OAB forte, para que as nossas prerrogativas sejam respeitadas. Se a gente fizer uma análise, principalmente nos últimos tempos, e principalmente nos tribunais superiores, nós temos verificado que, diuturnamente, há a tentativa de calar a advocacia, de tolher a voz da advocacia. E, na realidade, a gente precisa entender que você não estará calando a advocacia, você não estará tolhendo a fala da advocacia, porque nós somos instrumento. Você está buscando calar a voz do jurisdicionado, você está roubando a fala, tomando a fala, desculpa, do jurisdicionado. Nós somos instrumento, nós somos ponte. E por isso que a gente precisa de uma OAB tão forte, e por isso que a gente precisa mais e mais que mais advogados estejam inseridos na OAB, para que ela não seja usada como braço político, em prol de interesses pessoais de alguns poucos dirigentes que estão ali inseridos, né? Mas a OAB ela faz um trabalho belíssimo nas diversas esferas. Então tem o plano diretor sendo discutido em Balneário Camboriú, tem uma comissão correlata da OAB que faz esse acompanhamento. Nós temos histórias de mulheres que são agredidas. Nós temos na OAB um braço que cuida dessas mulheres, a exemplo da OAB por Elas. Nós temos, ou poderemos ter, situações muitas vezes de dificuldade de relacionamento com uma vara em específico ou com um magistrado em específico. Não vou eu, a Rosemary, fazer esse confronto e, consequentemente, muitas vezes colocar em risco a minha atuação profissional e dos clientes que uso do meu trabalho. É a minha instituição que vai lá fazer essa representação. Então, a OAB faz um trabalho muito amplo e eu sempre digo, acho bastante importante que muitos estejam participando. E eu falei, participei muitos anos sem parar do trabalho voluntário, porque é um trabalho voluntário, ninguém recebe absolutamente nada para estar lá.
Mas o que mais me encanta nesse cenário de atuação é realmente compreender que nós precisamos estar unidos, porque é só nessa força da união que nós conseguimos fazer esses confrontos, muitas vezes que acontecem, seja no CNJ, seja no STF, né? Nós precisamos estar fortes e fortalecidos pela nossa instituição, quer no que diz respeito a esse braço social. Então, como eu digo assim, de estar perto da sociedade. Tem a OAB Vai à Escola, então levando o direito, né, esses conceitos básicos sim. até a escola. Então, nós temos vários projetos. Eu reitero, assim, eu sou muito fã e acho que, principalmente para quem inicia o exercício da advocacia, para entender a sua sim. importância, a sua relevância, é sentimento que a gente normalmente não tem quando a gente conclui o curso de graduação. A gente não tem a maturidade ainda para entender o tamanho, o valor da nossa sim. profissão, né? Ai, bom saber. Eu vou ir atrás. Vou ir ver, porque é muito interessante, assim, às vezes a gente, por não conhecer, não saber o que é feito lá dentro, quais são as coisas que tem. Na verdade, assim, eu disse até esses dias para o Cássio, às vezes nós temos um desinteresse, porque nossa vida levanta, cuida da gente, da filha, a escola, escritório. Então, a gente fica na nossa bolha. Sim. E daí, nós não vemos o restante, sim. sabe? Então, sim. realmente, eu acho que a gente tem que ir atrás para dar uma olhada mesmo. E fazer parte. Hoje ainda eu participei de uma reunião, o Fórum... agora eu não lembro o nome do... Interinstitucional da mulher, né? E ali o que se pretende é justamente verificar todos os cenários em que nós mulheres advogadas estamos inseridas, com as nossas particularidades, por exemplo, com filhos que têm férias no mês de julho, sim, né? Muitas vezes com estacionamento. Né, aqui um exemplo bem básico, com estacionamento lá no Tribunal de Justiça, que é a 1 quilômetro da porta de entrada, então que coloca umas e o nosso salto 12, né? Nossa! Salto 10. Então, assim, nessa reunião, claro, eu tô mencionando mais assim de questões, hoje em específico, foram pontuadas muitas situações afetas à violência contra a mulher. Sim. Até porque todos chocados com essas imagens que circularam recente, né? Mas trabalhando neste cenário de escuta, de acolhida. Então, é um trabalho bem bacana que ali também está sendo desenvolvido, e não só com a AB, tem outras instituições ali inseridas. Eu estou pela ACAT, que é a Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, né? Sim. Mas tem muita coisa bacana acontecendo, sim. Ah, que legal. Vou ir atrás. O que mais te orgulha na tua trajetória? Uau! Uau! Pergunta difícil de responder. Eu não sei se é o que mais me orgulha, mas eu tenho muito orgulho de nunca ter flertado com qualquer situação, com qualquer circunstância que colocasse em xeque os valores que eu recebi da minha família e que eu procuro cultivar ao longo da minha vida. Então, eu não sei se é o que mais me orgulha, mas eu me orgulho muito, me sinto muito feliz de olhar para trás e dizer: eu nunca flertei com nada que pudesse pôr em xeque aquilo que me é valoroso. Ai, eu me emocionei. Que lindo. A gente precisa de mais pessoas assim. Hoje em dia a gente se perde no mundo. É que a gente precisa estar muito vigilante, né? Porque o apelo é violento, né? O apelo para dar, sei lá, para muitas vezes facilitar, simplificar.
E, né, a gente acaba fazendo comparações. Então, e não é uma decisão fácil, né? E é muito difícil. Eu recentemente eu tive esse confronto muito forte numa questão bem pontual e aí eu tive que decidir entre o que eu realmente acredito, ainda que isso pudesse, de certa forma, por não ser bem compreendida, magoar pessoas que são importantes para mim, num cenário que para mim também é importante. Então eu digo, não é fácil, não é uma decisão fácil, porque nem sempre nós estamos preparados para lidar com aquilo que é real, com a verdade, ainda que ela não seja exatamente da forma como nós gostaríamos que fosse. Né? Sim, é verdade. Pra gente finalizar, que legado você espera deixar para a advocacia e para os seus alunos? Eu nunca me preocupei muito, e isso eu disse para alguns acadêmicos, um especial que veio à mente agora, que eu lembro dele, eu não vou falar o nome porque ele é uma pessoa conhecida, né? Mas possivelmente se ele ouvir esse podcast ele vai lembrar disso. Eu lembro que, enfim, você sabe que eu sou do perfil exigente, né? Eu exijo bastante dos meus alunos e por isso eu me exijo também. E a minha exigência é porque a justificativa, a fundamento dela é porque eu acredito muito no potencial dos meus acadêmicos. E veja como eu sou bem possessiva, meus acadêmicos. Eu acredito muito no potencial e eu sei que nós correspondemos à medida do que nos é cobrado. Se nos for cobrado muito, nós vamos corresponder. E se nos for cobrado pouco, possivelmente nós corresponderemos a esse pouco, né? Então eu lembro que numa situação ele fez uma avaliação, ele tirou uma nota muito baixa e eu senti o ódio no olhar dele. Ele queria me jogar pela janela. Ele não foi desrespeitoso, mas enfim, né? E enfim, eu sei que naquele momento ele estava extremamente indignado comigo. E muitos anos depois, hoje ele é um delegado, ele veio conversar comigo e ele lembrou dessa situação. Oh, meu Deus. E aí ele me disse, foi tão importante aquele choque de realidade que eu tive, né? Porque você me fez compreender que, primeiro, eu podia mais do que eu estava correspondendo. Segundo, que a graduação, enfim, o que nos é passado, e eu sempre digo isso em sala de aula, é pouco do que nos será exigido pelo mercado de trabalho. Enfim, é aquele despertar, é a ideia de despertar, né? Então eu digo que não me importa muito o julgamento que fazem de imediato. Me importa esse julgamento lá na frente. Diz, poxa, fez a diferença. Então, eu quero deixar como um legado, e não é por ego. Veja, nada de ego. É porque eu realmente acredito que um professor tem um poder absurdo na vida de um acadêmico. E isso, por muitas vezes, Mineia, me faz refletir. E te confesso que por muitas vezes eu me questiono ainda, né, enquanto profissional da docência. Porque um professor, ele pode te jogar para cima, ele pode te fazer apaixonar por uma determinada área, pode fazer com que você se sinta seguro para enfrentar o que vem pela frente ou não. Então é uma responsabilidade muito grande. E nem sempre, eu digo nem sempre, nós temos a sensibilidade suficiente, enquanto professores, para compreendermos isso. Eu tive uma aluna, e eu sempre conto essa história, o nome dela é Cristina, há muitos anos, e num belo dia, no final de aula, ela estava saindo da sala, e eu a chamei. Cristina, tá tudo bem com você?
eu só fiz essa pergunta. E ela me respondeu, sim, professora, está tudo bem. Tempos depois, ela me mandou uma mensagem, na época acho que era o Orkut. Era o Orkut. Ela me mandou uma mensagem e falou... E depois disso, todo dia do professor, ela me manda uma mensagem. Oh. Não pelo Orkut, né? Porque nós nos atualizamos. Sim. E ela me disse, professora, a senhora não tem noção do que foi importante para mim a senhora ter me reconhecido pelo meu nome. Ela falou, eu estava me sentindo invisível naquela época por situações da vida dela. Veja, Mineia, foi uma coisa básica. Eu enxerguei a Cristina, mas possivelmente eu posso ter me deparado com tantos outros acadêmicos que eu não enxerguei. Então, eu digo que o exercício da docência é belíssimo. A gente não está professor, a gente é professor para o resto da vida. Né? Então, eu digo, a gente é. Então, o legado que eu gostaria de deixar para todos, sem ego, sem pretensão, mas é ter tocado positivamente a vida de cada um daqueles que eu tive a honra de compartilhar a trajetória. Né? Seja porque eu consegui enxergar o aluno, seja porque com conteúdo, com troca, o aluno se despertou, se apaixonou, acordou. Então eu quero, assim, o legado, eu quero que quando o acadêmico já profissional olhe para a sua vida acadêmica, né, o profissional, ele diga, poxa, contou positivamente. É isso, eu quero, eu te digo, e sem ego, porque não é à toa que existe esse entrelaçar de vidas, né? Tá todo um projeto, maior. Então é nesse cenário, acho que é isso. Nossa, prof, muito obrigada. Eu te agradeço de coração por esse momento, por ter aceitado o convite, vou te agradecer mais uma vez, mas por essa troca, assim, porque precisamos de mais pessoas assim, de verdade. E eu digo isso de coração, porque marcou para mim durante a minha vida acadêmica. Eu já falei até para minha irmã que está fazendo direito, eu disse assim, quando tu tiver aula com a Rosemary, meu Deus, ela é maravilhosa. Não foram as minhas melhores notas, de certeza, mas foi a melhor experiência. Então, eu te agradeço mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por estar dividindo essa, eu digo, é um conectar-se, essa conexão comigo. Obrigada de coração. Mais uma vez, eu externo a minha gratidão. Na realidade, ser lembrada por você, né, depois de tanto tempo, apesar da gente ter sempre uma conexão legal, né? Exato, a gente vai se acompanhando, foi um grande carinho e um grande abraço. Então, eu te agradeço de todo o meu coração, como eu lhe falei, né? Foi desafiador inicialmente aceitar, né? Porque eu estou debutando hoje, né, neste cenário, mas assim, te parabenizar por esse espaço, pela sensibilidade desse espaço, né? Porque é um espaço onde que você tem buscado inspirar pessoas, inspirar sentimentos, bons sentimentos. Então, eu te desejo muito sucesso. Obrigada. Né? E desejo para você e para a tua família todo o amor do mundo. Obrigada pelo convite de coração. Eu que agradeço. Estou emocionada. Nós vamos finalizar. Gente, muito, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. Compartilhem esse vídeo para outros colegas, para que a gente consiga levar todas as mensagens que a doutora Rosemary passou para a gente aqui. Então, eu agradeço vocês também por estarem sempre com a gente. E muito, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.